Fidelidade e justiça estão no coração de Deus. Ele deu a majestade para a nova Israel. Sua bondade vivifica o povo santo para os céus. Ele é o nosso Pai, Deus fiel, Deus fiel. Ele é o nosso Pai, Deus fiel. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos do 7 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Paulo afirmou que a persuasão que fez com que os crentes na Galácia errassem o alvo não procedera do Senhor. Eles haviam sido persuadidos, quer dizer, convencidos, pelos falsos mestres e por suas heresias, ainda que estes não tivessem condenado a doutrina de Cristo, tinham acrescentado algo a ela. E isso já era o suficiente para interceptar quem estava correndo bem. Ou seja, mudar a trajetória daqueles que estão seguindo o caminho da verdade, o caminho de Cristo, sem mudanças, sem acréscimos. Quem nos chamou? Foi Paulo, Pedro, Apolo, Edivaldo ou quem quer que seja? Não, de modo nenhum. Mas Cristo foi quem nos chamou pelo Evangelho da graça, anunciado por aqueles que são apenas instrumentos em suas mãos. Ou seja, daqueles que foram comissionados. Comissionados quer dizer enviados para uma missão. Nós estamos numa corrida cristã e correr bem depende de quem estamos ouvindo. Sua corrida será boa. Nós podemos correr bem. Como Paulo disse, vocês corriam bem. Mas depende a continuidade de continuar nessa corrida, nessa maratona. Nós não estamos correndo uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. Cristo nos chamou e tirou os obstáculos do meio do caminho. Deixar de ouvir Cristo é desobedecer à verdade do Evangelho. Você continua correndo bem a corrida cristã? Ou está olhando para os lados e ouvindo homens que se apresentam como pastores, mas são lobos, roubadores, que não se importam com sua alma, mas sim com o que você tem a oferecer a eles materialmente? Quem está persuadindo você? Quem está convencendo você? Aquele que te chamou pela graça ou aqueles que desejam tirar o que você tem? Na verdade, Paulo vai dizer
que esses falsos mestres são como fermento que muda a massa. E eles querem, do mesmo modo, mudar a sã doutrina da salvação pela graça, através da fé, acrescentando coisas da lei. No verso 10, que já lemos, Paulo demonstra grande confiança de que os irmãos vão permanecer no caminho e alerta que aqueles que perturbam a irmandade sofrerão as consequências da condenação no juízo. É só ler o verso 10. Ele disse: estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo, ou seja, não abandonarão. Mas aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Pergunto: qual tem sido a sua contribuição na igreja, no reino de Deus? Você está perturbando ou contribuindo para que haja paz e unidade no meio da igreja de Deus? Saiba que aquele que perturba sofrerá condenação no juízo, é o que está escrito. O verso 11 reflete uma acusação contra Paulo, de que ele ainda continuava a pregar a circuncisão, como fazia antes de encontrar o Senhor no caminho para Damasco, em Atos capítulo 9. Agora pergunto, como Paulo perguntou, se isso fosse verdade, por que ele ainda estava sendo perseguido pelos judeus? Se ele ainda continuava pregando a circuncisão, a lei de Moisés, por que ainda era perseguido? Então, por trás dessa intenção, desses falsos profetas, desses falsos irmãos, existe apenas maldade e nada mais. É um fermento que quer prejudicar o crescimento da boa massa de Jesus, da igreja de Jesus. Contudo, para o apóstolo, a circuncisão não tinha e não tem valor algum. Nenhum aspecto da lei tem valor algum para salvação. Mas Paulo usou alguns aspectos da lei como estratégia evangelística. Ele se fez de judeu para ganhar o judeu. Foi o que ele disse na primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 9, versos 23 ao 27. Na verdade, Paulo se gloriava mesmo era na cruz de Cristo, como ele diz no capítulo 6 dessa carta que estamos estudando no verso 14. Omitir a cruz seria como diluir a mensagem, perdendo assim a sua força. Omitir a cruz da pregação do Evangelho é tirar o poder salvífico do Evangelho. Temos de continuar pregando a cruz, pregando Jesus em sua pureza, sem mistura, sem colocar regras no meio do caminho, pois não somos salvos por causa dessas coisas, mas unicamente pela cruz de Cristo e nada mais. No verso 12, que lemos, é bem possível que Paulo tivesse em mente uma prática abominável do paganismo, que era um espetáculo que ocorria num culto pagão a uma deusa chamada Cibele Átis, em que seus sacerdotes, ao chegarem a um determinado estado frenético, que é o que a religião faz, emasculavam-se, ou seja, castravam-se em sacrifício e devoção àquela deusa em seu culto pagão.
A indignação do apóstolo Paulo foi tão grande contra esses legalistas que chegou a desejar que os mesmos fossem mutilados, já que a circuncisão era tão importante para eles. Ou seja, sacrifício de si mesmo. Será que somos salvos pelo que fazemos? Será que somos salvos pelas obras que fazemos? De modo nenhum. Somos salvos unicamente pela fé na graça, no sacrifício de Jesus Cristo. Certamente quem compreende isso vai obedecer ao que Cristo mandou. Portanto, vale a pena refletir. Como está a sua corrida? Continua sempre andando para frente ou tem sido distraído por ofertas de falsos pastores, falsos profetas e falsos mestres, que oferecem soluções para os seus problemas, a fim de tirar o que você tem? Continue correndo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que no final, como Paulo, possamos dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E quem ama a vinda de Jesus, continua correndo com Jesus. Amados, estamos numa maratona espiritual. Portanto, não pare de correr. Não olhe para trás, nem para os lados. Olhe para a frente. Olhe para Jesus. Assim, você continuará, ou nós continuaremos, correndo bem. Que Deus te abençoe. Fidelidade e justiça estão no coração de Deus. Ele deu a majestade para a nova Israel. Sua bondade vivifica o povo santo para os céus. Ele é o nosso Pai, Deus fiel.